Vamos para a questão de número 15. Nessa questão se pede para calcular a área desta figura geométrica. Porém, quando a gente ensina para vocês cálculo de área das figuras planas, a gente ensina vocês a calcularem a área do quadrado, do retângulo, do triângulo, do losango, do trapézio e também do paralelogramo, que é o mesmo retângulo. E a gente olhando esta figura, a gente percebe que ela não é nenhuma dessas figuras geométricas. Porém, gente, toda vez que aparecer uma figura geométrica, uma figura, vamos dizer assim, de forma estranha, a primeira coisa que dá é assim, mas não foi ensinado isso. Vocês têm que tentar pegar esta figura e sair cortando ela em pedaços e tentar defini-las em quadrado, retângulo, triângulo, dentro das figuras que vocês aprenderam. Eu vou fazer alguns cortes aqui, não necessariamente seria essa a única forma de se fazer, ok? Eu vou mostrar uma forma aqui para vocês. Eu posso pegar aqui e traçar uma linha nesse espaço aqui, ó. Fazendo isso, e isso aqui, a minha figura passa a ter o quê? Um retângulo, um triângulo e um trapézio. Eu poderia ter cortado aqui, eu poderia ter feito vários cortes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de cada uma dessas figuras. Eu vou chamar de figura 1, eu vou chamar esse aqui de figura 2 e vou chamar isso aqui de figura 3. Então, eu vou calcular a área da figura 1, a área da figura 2 e a área da figura 3. Quando eu calcular a área das três figuras e eu somar as três figuras, eu vou ter a área total, que era esta figura que foi mostrada. Então, vamos lá para a figura 1. Figura 1, lembrando que nós vamos calcular área, que é o que pede na questão. Eu primeiro preciso saber que figura foi que eu criei fazendo esses cortes. Essa figura 1 se transformou num retângulo. Já que é um retângulo, basta eu pegar a base vezes a altura, ou seja, as duas medidas da minha figura, que é daqui para cá é 12 e daqui para cá 6. Então, eu vou fazer 12 vezes 6 ou 6 vezes 12. 12 vezes 6. Figura 1 igual. Vamos fazer o cálculo aqui. 12 vezes 6. 6 vezes 2 é 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Então, eu descubro que a área da minha figura 1 é 72 metros quadrados. Por que metro quadrado? Porque as medidas da minha figura está tudo em metro. Então, 72 metros quadrados. Vou calcular a área da minha figura 2. Figura 2 é este triângulo aqui, tá? Figura 2. Qual é o comprimento do meu triângulo, ou seja, a base? 5. Eu vou pegar a base do meu triângulo, que é 5, e multiplicar pela altura do meu triângulo. O meu triângulo é daqui até aqui. Ah, professor, mas eu não sei o tamanho deste lado. É esse mesmo aqui, ó. Então, 5 e o 6. E nós vamos fazer 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30. Opa, essa já é a área do triângulo? Não. Eu venho sempre dizendo para vocês que o triângulo ele é a metade de um quadrado, o triângulo ele é a metade de um retângulo. E toda vez que a gente quer saber a metade das coisas, a gente divide por 2. Então, toda vez que a gente for calcular a área de um triângulo, a gente pega a base, multiplica com a altura e o resultado que a gente encontrar, a gente divide por 2. Porque quando a gente apenas multiplica base vezes a altura, a gente está calculando a área de um quadrado ou de um retângulo. Quer encontrar a área de um triângulo? Depois que multiplicar a base e a altura, que é esse 6 pode vir para cá também, ó,
esse pedaço é igual a esse, a gente no final tem que dividir por 2 quando for um triângulo, tá? 30 dividido para 2, 15. 15 o quê? Metro quadrado. A área sempre é a unidade de medida ao quadrado. E por fim, a gente vai calcular a área da figura 3. Que figura é essa? Um trapézio. Figura 3. Para calcular a área de um trapézio, gente, a gente tem que pegar a base e multiplicar com a altura. Só que o meu trapézio, gente, ele tem bases diferentes. Esse pedaço aqui mede 3. Mas quanto mede esse outro? Se eu olhar aqui, gente, olha. Para mim ficou tão perfeito. Esse pedaço de cima é esse mesmo 8. Então, eu posso afirmar que essa parte aqui é 8 metros, que é justamente essas dimensões aqui. Então, quando a gente for calcular a área de um trapézio, a gente vai pegar a base de baixo e somar com a base de cima. Por que a gente faz isso? Porque é a única figura geométrica que as bases são diferentes, é o trapézio. Então, eu pego a base de baixo, somo com a base de cima e vou gerar a minha base para multiplicar com a altura. Então, eu vou pegar 3 mais 8, que é igual a 11, quase que não sai, engatou, e multiplicar com a altura. A altura de quem? A altura do meu trapézio. Tá aqui, daqui para cá, a altura igual a 4. 11 vezes 4 é 44. Eu já tenho a área do meu trapézio. Não. Lembra que o triângulo é a metade de um quadrado. O triângulo também pode ser a metade de um retângulo. E em todo e qualquer trapézio, a gente tem a presença de um triângulo escondido, disfarçado. Então, no trapézio, depois que a gente pegar a base e multiplicar pela altura, o resultado a gente também tem que dividir por 2, igual quando a gente faz a área do triângulo. 44 dividido para 2 é 22. 22 metros quadrados. Já terminei a minha questão? Não, porque o que ele queria era a área desta figura aqui. Como a gente não tinha como calcular a área dela toda, a gente foi calculando por pedaços. Então, eu posso dizer que a área total é a junção da figura 1 mais a figura 2 mais a figura 3. Qual é a área da figura 1? 72. Qual a área da figura 2? 15. Qual a área da figura 3? 22. Agora vamos somar tudo. 72 mais 15 mais 22. 2 mais 5, 7. 7 mais 2, 9. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. Então, eu descubro que a área desta figura é exatamente 109 metros quadrados. Ok, gente?